Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída porque Deus não se esqueceu de você. É a grande certeza que a gente tem sempre aqui no nosso programa. Eu sempre converso com você sobre esse papo, né? Essa conversa, e eu tenho certeza que você, que gosta do meu papo, gosta da minha conversa, é alguém que também busca evoluir, busca ir para frente. Semana passada nós tivemos um programa só sobre prosperidade e empreendedorismo. Porque eu acho assim, não adianta a gente ficar falando aqui só de prosperidade, ficar falando para você que você pode ser capaz, que Deus acredita no seu sonho e você não aprender nada. Então, você acredita, mas não vê um caminho, não vê uma luz no fim do túnel. Então, muito gostoso o programa também da semana passada. Se você não assistiu, procura no YouTube que você vai gostar bastante, porque a música de abertura do programa já diz: nunca desista da vida. E às vezes a dificuldade que você está passando pode ser a vida dizendo para você que você precisa continuar, que você precisa seguir, que você precisa fluir, né? O fluxo da tua vida é você mesmo. Então, como que você acredita nisso, nessa sua grande caminhada, e você vai evoluindo? E aí tem uma frase que diz assim, que eu até anotei aqui, olha: a preocupação não removerá os obstáculos do amanhã, mas removerá as delícias do dia de hoje. Preocupação, né? O preocupado é aquele que está sempre ocupado antes do tempo. Hoje o tema do nosso programa é sobre a paz. Nós vamos falar um pouco sobre paz, sobre o que seria essa paz, né? O que seria essa ciência da paz. Você acreditar e você estar sempre de bem com você. Fora desse barulho do mundo, quanto o mundo prega tanta coisa para você, que eu chamo às vezes desse barulho do mundo, essa dificuldade que as pessoas têm de fazer o que elas gostam, de fazer muitas vezes o que elas têm vontade, mas elas fazem aquilo que os outros estão fazendo. Aliás, você se preocupa muito com os outros, né? Você fica muito preocupado com o que vão falar de você, com o que estão dizendo sobre... E aí você vai perdendo a sua paz, você vai perdendo a sua própria vontade. Tanta preocupação que você tem com os outros. E aí, eu lembro sempre daquela frase de Jesus, que é uma das frases mais conhecidas, que Jesus diz assim: levanta e anda. Levanta e anda. Essa frase nunca esteve tão atual, porque Jesus, ele, quando resgatava pessoas, ele resgatava o sonho dessas pessoas. Jesus ainda está dizendo para você essa frase, né? Levanta e anda. Então, o que você está fazendo hoje na tua vida que não está dando certo? Que paradigma que você está acreditando? Porque paradigma é aquele modelo de conduta que você faz sempre a mesma coisa, né? Você não tem coragem de mudar, não tem coragem de ver a sua vida através das mudanças. Então, o que é o paradigma? O que é esse levanta e anda que você precisa fazer dentro da tua vida? Que você precisa sair da inércia, olhar para o seu problema não vai adiantar nada, porque você tem que olhar para frente, você tem que fluir, você tem que seguir, você tem que ter uma presença de espírito. Falando sobre paz, falando sobre presença de espírito, eu quero convidar você para um bate-papo espetacular. Essa reflexão rápida foi só uma apresentação daquilo que a gente pode aprender muito sobre a vida. A vida é uma grande escola, a vida ela nos ensina com a natureza, nos ensina com as pessoas. E eu trouxe hoje um querido amigo para bater um papo comigo. Já faz muito tempo que a gente está tentando agendar com ele, mas uma agenda terrível, né? Difícil de conseguir. Eu vou conversar com o querido Irineu Gasparetto. Obrigado, Irineu. Olá. Obrigado, grande médium, escritor, psicólogo também. Estamos trabalhando, né? Obrigado, Irineu. Eu sei da sua agenda corrida. Imagina, Como está seu trabalho hoje, Irineu? Olha, nós trabalhamos em muitas frentes, né? A gente tem um instituto que chama Instituto Presença. Lá eu faço as atividades de apoio, né? Espiritual, com curas e tal. Que bairro que é? É na Lapa. Na Lapa. É, na Rua Aurélia. E depois nós também trabalhamos lá com a parte de apoio psicológico, né? Tá. Faço as terapias presenciais, faço as terapias online. Enfim, a atividade é bastante extensiva. Depois a gente tem o rádio, tem outras coisas, né? Você continua na Rádio Mundial? Qual o horário agora? Aos domingos, às 4h30. Das 4h30 às 5h30, aos domingos à tarde. A Rádio Mundial é o 95.7 FM. Irineu, eu falei no começo do programa um pouco sobre a paz, e você que é um psicólogo, você é muito tranquilo, sempre sereno, né? Porque, mais ou menos ou não? Não, sou sim. É que a paz, ela é uma conquista, né? É uma conquista principalmente na visão que a gente tem da vida hoje em relação à nossa tendência a sermos muito dramáticos, né? Hoje existe uma tendência
tudo é perigoso, tudo é preocupante. Por que as pessoas correm tanto, hein, Irineu? Parece que tem uma coisa que todo mundo tem que correr. Há uma exigência da vida moderna, tá. né? Que você tem que ser o melhor, você tem que ser o número 1, você tem que ser o máximo, você tem que ser o cara, você tem que ser... E isso em todos os sentidos. Sim. Além do que, tem todas as novidades que acontecem, né? Diariamente. Principalmente na informática. Então, todo mundo quer estar atualizado com tudo. E a velocidade da informação é maior do que a nossa capacidade de absorção. Então, o que acontece? Existe uma inquietação, uma aflição, né? A doença do século, para mim, é a aflição. As pessoas estão aflitas, estão inquietas. Muita gente fala da ansiedade, mas seria a aflição, no seu ponto de vista? A aflição é que gera ansiedade. Né? A ansiedade é quando a aflição se demora, né? Quando a aflição se mantém ali, dá um medo, não se sabe bem do que, e uma cobrança, e uma coisa assim. Então, trabalhar na direção da paz é você entender, né, a diferença básica que existe entre realidade e verdade. A realidade é o que está acontecendo aqui fora, né? É uma realidade. Sim. Mas se você pegar essa realidade, se você pegar esse móvel aqui, por exemplo, que é uma coisa sólida, né? For colocando ele no microscópio, ele vai ficar cada vez mais esburacado, né? Até que uma hora ele vai ficar onda, ele vai ficar luz, ele vai ficar alguma coisa que é matéria, mas numa outra percepção. Assim são também os pensamentos, né? Quando você vai fundo nos pensamentos, quando você vai fundo nos medos, quando você vai examinar o que está por trás dos medos, de repente é uma coisa tão ingênua, tão pueril, que você percebe que... É uma coisa tão pequena, Irineu, que a pessoa vai criando aquela fantasia, aquele medo, aquele drama. Vai criando, vai crescendo, vai multiplicando. E existe também todo um trabalho midiático, né? Um trabalho dos noticiários, de deixar, porque a notícia, você sabe, ela é construída de maneira a te impressionar. Sim. Né? Então você escuta o noticiário, se você não peneirar, né? Se você não fizer isso está acontecendo lá. Filtro. Se você não filtrar, você fica com aquela coisa dentro de você. Então interfere na tua vida pessoal. Isso também me causa uma aflição, eu tenho que andar com o vidro do carro fechado, vou ser assaltado pelo motoqueiro que está se aproximando. Não é que você vai ficar alienado do mundo, né? Mas você tem que lidar com isso com uma outra visão, né? Uma outra performance, para você poder ter lucidez interna, para poder lidar, né? Para você poder reagir com um pouco mais de força, inclusive. É o inverso, né? Quanto mais você está atento e, vamos dizer, lúcido dentro da coisa, mais forte e mais lucidez e mais inteligência você tem para lidar com os desafios. E no fundo, perguntar o que é que realmente é importante, né? O que realmente importa para mim, para minha vida, para minha família? E o que é que eu quero, né? São duas perguntas chaves. E olha, quando eu faço os meus cursos, os meus workshops, e a gente pergunta para as pessoas o que é que você realmente quer. Olha, é uma coisa assim, a pessoa fica te olhando, parece que ela viu um marciano, né? Ela viu um fantasma, de uma pergunta tão despretensiosa quanto essa, mas cuja resposta faz a pessoa mergulhar, sair um pouco do mundo das ideias, né? Para ir para o mundo sensorial. No fundo, o trabalho terapêutico é fazer a tua cabeça ligar no teu corpo. Vamos repetir as duas perguntas, que eu achei tão legal. Para quem está assistindo a gente agora, qual a primeira pergunta? O que é que realmente importa? O que realmente importa. E o que é que você realmente quer? Parece simples a resposta, né? Mas se você, o que eu quero? Mas não é não, você começa a buscar. Sim, mas o que eu quero hoje pode ser diferente do que eu queria ontem, né? Sim. E pode ser completamente diferente do que eu quero daqui meia hora. Então, quando você está nessa situação e nessa inquietação, e essas respostas não vêm assim. Você tem que ter uma convivência mais clara essa expressão do eu comigo, né? Eu com as pessoas, eu o ambiente, né? Porque o ambiente te influencia, mas você também influencia o ambiente, mais ou menos como o fermento, né? No bolo, né? O fermento levé da massa toda, não é isso? Então, você sofre a influência do ambiente, mas você influencia o ambiente também, né?
E como é que é a tua relação com você? E o fermento só age também quando mistura com outros ingredientes, né? Justamente, principalmente. Né? Tem isso também, né? Tem isso também. E como é que você lida com você, né? Se você é seu amigo, se você se apoia, porque a gente é uma soma, né? Não só do que a gente é, mas daquilo que os outros acham que a gente é. Sim. Então, uma coisa é o que a gente é e outra coisa é o que a gente precisa parecer ser. É como as pessoas me veem, não é isso? É, como elas me veem, eu não vou saber nunca, porque eu só imagino, né? Eu só fantasio. Então, em função dessa fantasia, muitas vezes eu fico um tipo artificial. Tá. Que não tem nem a ver comigo, né? Eu acabo vivendo muito mais para parecer ser e que não tem nada a ver com o que eu sou. É. Só que isso uma hora lá na frente dá uma encrenca. Irineu, eu vou precisar ir para o intervalo. Papo Legal. Muito gostoso. Legal. Na volta nós vamos conversar mais sobre isso. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para o Irineu Gasparetto. Não saia daí que eu volto já.